o que que nos espera, o conceito de administrar um negócio, gerir uma empresa. Quando nós falamos em processo administrativo de planejamento, de direção, de controle, nós temos que imaginar o seguinte: uma organização, ela funciona da seguinte forma. Nós temos variáveis internas, nós temos insumos que são colocados para dentro da nossa organização, que podem ser definidos como toda a informação, todas aquelas entradas de dados que a nossa empresa recebe, e que nós temos a obrigação de fazer um mix dessas entradas, trabalhar essas para que os nossos resultados, para que as nossas saídas sejam lucrativos. Dentro do ambiente interno das nossas empresas, nós temos que trabalhar da seguinte forma: com o planejamento, a organização, a direção e o controle, tá? Existe uma sigla na administração, é uma sigla que vem do inglês, que se chama PDCA, que significa Plan, de planejamento, Do, de fazer, de executar, Action, né, de agir, de colocar em prática, e, Control, de controlar, e Action, de colocar isso em forma de ação, de executar. Vamos de novo. Plan, Do, Control e Action. Significa PDCA. O PDCA, dentro das organizações, essa sigla, representa o planejamento, o controle, a organização e a execução. Pessoal, no atual momento que nós estamos vivendo, né, com essa dinâmica de mercado, a gente tá acompanhando a mudança, como ela está acontecendo cada vez mais rápido no mundo, né? E dentro das empresas isso não é diferente. Então, a nossa sociedade, hoje em dia, ela é composta por atividades que, além de produção de bens e serviços, elas precisam necessariamente ser pensadas antes de serem executadas. Para isso, cabe a nós gestores, cabe a nós controladores, gerentes, organizarmos esses insumos, organizarmos essas ferramentas internas da nossa organização, para que os nossos recursos físicos, materiais, financeiros, mercadológicos, etc., para que os nossos recursos disponíveis, eles sejam organizados da melhor forma dentro da nossa organização, para que a nossa organização, uma vez organizada, possa entrar no trilho para aquilo que ela foi planejada. Como é que eu faço isso? A gente sabe hoje em dia, pessoal, que as empresas, as organizações, elas têm um propósito básico na sociedade, na vida de todo mundo. Além de gerar emprego, além de nos oferecer bens e serviços para saciar aquelas necessidades básicas dos seres humanos, e aquelas não básicas também, a vida de nós enquanto indivíduos, pessoas, ela depende diretamente do que as empresas estão propostas a fazer. Tá bom? E o trabalho dentro dessas organizações, ele vem se desenvolvendo de uma forma muito rápida. Cada vez mais as pessoas estão inseridas nesse contexto organizacional e elas precisam aprender a conviver cada vez mais dentro das empresas, porque essa realidade ela está cada vez mais acirrada. Cada vez mais nós dependemos de pessoas comprometidas e que estejam inseridas no contexto dessa organização, para que, de fato, façam as coisas acontecer. Vocês devem ter no dia a dia da rotina de vocês essa compreensão um pouco mais concreta do quanto nós devemos ser importantes hoje em dia na execução das nossas tarefas, na execução dos nossos cargos, do nosso comprometimento, né? Cada vez mais nós temos que, de fato, vestir a camisa da nossa organização e muitas vezes até esquecer que nós somos contratados por um certo período, porque a obrigação nos exige cada vez mais que nós tenhamos uma inserção cada vez maior dentro das nossas organizações. Essa realidade de mercado, ela tá desenhada de uma forma que dificilmente a gente vai voltar a isso um passo atrás, né?
porque a inserção de pessoas nas organizações, ela está cada vez mais indo para esse lado. Menos pessoas, né, um processo mais automatizado, e as pessoas que estão inseridas na organização, elas precisam, de fato, estar inseridas também no contexto dessas organizações, vestir, de fato, a camisa da empresa. Dando sequência, pessoal, as empresas, né, as nossas organizações, elas são totalmente diversificadas, heterogêneas, diversos tamanhos, características, objetivos diferentes. Então, todas elas têm o mesmo propósito, né? Que é gerar lucro, né? Para os seus fundadores, para os seus sócios, para os seus acionistas. Mas essas empresas, que de fato nasceram para gerar lucro, elas precisam, e não só as empresas também que servem para esse fim, qualquer tipo de organização, né? Eu posso destacar aqui, por exemplo, ONGs, por exemplo, associações. Entendam organizações como espécie não só de empresa com fins lucrativos, mas fins também filantrópicos, fins de auxílio, né? Todas essas organizações, pessoal, ela pode não ter o mesmo propósito, que é gerar lucro, mas ela necessariamente precisa ter uma organização interna. Para quê? Porque uma vez que nós tenhamos a inserção de disciplina, de conhecimento técnico, e que nós colocamos em prática isso dentro das organizações, a chance da organização dessas tarefas e que a gente consiga atingir o propósito ao qual essa organização está destinada, ela é muito maior. No TO, que é a teoria das organizações, eu destaco que o TO é o campo, pessoal, do conhecimento, que fala, que abrange de uma forma geral as empresas, tá? O TO, que também, na minha época de faculdade, falava-se muito no TGA, que era a teoria geral, né? Mas o TO, ele relaciona justamente isso. Como as organizações, independente do seu tamanho, independente do seu produto, do seu serviço, principalmente empresas de maior porte, né, onde existam mais elementos, onde existam mais pessoas inseridas, uma complexidade maior nas suas atividades, elas necessariamente precisam ter uma questão básica para o alinhamento das suas tarefas, que é, de fato, colocar a administração nelas, né? Nós precisamos definir cargos, precisamos definir níveis hierárquicos, definir metas, né? Então, pessoal, a condução desses componentes dentro das nossas organizações, ela a parte do TO abrange essa parte científica, e essa complexidade ela precisa ser estudada para que tenha uma condução racional dessas atividades. Tudo o que nós fazemos dentro das empresas hoje em dia tem que ter um porquê. E cada vez mais nós necessitamos de pessoas que questionem por que as coisas estão sendo feitas da forma que está sendo feita e por que não está sendo feita de uma forma diferente, né? Profissionais do mais alto gabarito são aqueles profissionais que pensam de uma forma racional as organizações e que estudam formas e meios de melhor organizar esses itens que compõem as empresas. Então, pessoal, essa disciplina, ao qual eu sou suspeito de falar, mas que eu gosto demais de falar sobre administração empresarial, administração financeira também, eu vou colocar nesse mesmo pacote, porque eu acho que uma empresa, se ela não se estruturar e se ela não se organizar para, de fato, ser algo estratégico, ela é simplesmente um amontoado, né? Então, quando a gente fala de administração, a gente fala do planejamento, da estruturação, de como eu vou dar o direcionamento das minhas tarefas, como eu vou estruturar, como eu vou controlar essas atividades, como eu vou dividir os trabalhos, por que eu vou dividir dessa forma, né? Então, é imprescindível para a existência das organizações, das empresas, que exista bons profissionais inseridos nesse contexto estratégico organizacional e que esses profissionais entendam, de fato, o que representa
criar essa ferramenta estratégica dentro do negócio. Por que a administração, pessoal? Além de ser um componente primordial, né, na organização empresarial, por que mais eu posso destacar que a administração ela se torna cada vez mais imprescindível nos negócios, né? Porque hoje em dia, dada a complexidade, os desafios que nós estamos encarando no nosso ambiente profissional, nós precisamos trabalhar cada vez mais com os níveis mais variados, né? De pessoas, de tecnologia. Cada vez mais os mercados vão avançando, nós estamos acompanhando as mudanças, né? A pandemia veio para nos mostrar muita coisa, principalmente que, além de que nós devemos nos cuidar, né? E cada vez mais, não só pensarmos em nós, mas pensarmos no próximo também, a pandemia trouxe para nós um ensinamento muito valioso, que é a forma como a gente precisa se reinventar cada vez mais no nosso mercado de trabalho. Eu vi diversas pessoas dizendo que não, que essa coisa de live, eu não vou investir em tecnologia na minha empresa, porque o meu cliente sempre veio até mim, isso vai continuar dessa forma. Pessoal, isso não existe mais. As coisas mudaram numa velocidade muito rápida, e que aquelas pessoas, aqueles profissionais que pararam no tempo e que não acharam importante, que não julgaram importante buscar uma qualificação, eles, infelizmente, vão ficando para trás, né? Eu destaco aqui, entre nós, melhor dizendo, aquilo que nós, profissionais, estamos fazendo, que é buscar uma qualificação. E eu parabenizo vocês por isso. Vocês são profissionais que estão buscando qualificação, vocês estão buscando conhecimento técnico, né, para trazer para dentro das organizações de vocês melhorias, para trazer novos conhecimentos. Então, parabenizo vocês por isso. Tomara que os profissionais que estão aí no mercado de trabalho entendam cada vez mais a importância de trabalhar na especialização, na estratégia, em conceitos, trazendo isso para dentro das empresas, tá bom? Cada vez mais a gente está vendo que isso é importante e a chance de sobrevivência num mercado, ele é primordial para aqueles profissionais que buscam esse conhecimento. Então, quando eu falo em administração, eu falo também na especialização que nós devemos buscar enquanto profissionais, porque cada vez mais com essa diversificação que a gente está vendo, a gente entende, pessoal, que não existem organizações iguais. Cada organização tem as suas particularidades. Nós falamos nos encontros anteriores, nos assuntos que nós abordamos, em que nós conversamos, nós falamos na questão da cultura organizacional das empresas, né? E uma empresa, ao nascer, ao ser constituída, ela traz automaticamente para dentro dela o conceito, a ideia dos seus fundadores. Dificilmente uma pessoa que não seja organizada, que não entenda a importância de ser organizado, vai constituir uma organização de fato organizada, né? Então, nós temos que primeiramente entender a importância, né, de organizar os nossos negócios, quando a gente tentar compilar esse mix, né, de informações, de dados, de pessoas, tudo que compõe as nossas organizações, nós temos que ter em mente que nós precisamos coordenar as nossas atividades, para que o resultado final seja um resultado que vá de encontro à função básica da empresa, que é ou atender necessidades ou gerar lucro. Tem um autor muito famoso, muito conhecido, que é referência em muitos trabalhos, muitos conceitos foram criados por ele, chamado Peter Drucker, que ele diz o seguinte, tá? Peter Drucker classifica os países em duas formas. Para ele, não existem países desenvolvidos ou subdesenvolvidos. Existem países que aplicam a organização, né? São países organizados ou não organizados, ou suborganizados, como ele diz, né? Então, Peter Drucker defende muito isso. Nós temos que ter ferramentas de organização, de planejamento, de controle, né?
antes de colocar em ação qualquer tarefa que a gente se predispõe, a gente tem que entender os riscos e quais as necessidades que estão incluídas nessas tarefas. Então, Peter Drucker destaca muito isso, que a organização ela precisa estar coordenada, ela precisa estar estrategicamente montada para que tenha sucesso para aquilo que ela está predestinada. Pessoal, a administração ela não está só inclusa dentro das empresas. A administração ela também se aplica na nossa vida, né? Falando um pouquinho da nossa sociedade, a forma como a nossa sociedade está organizada, tá? Hoje em dia nós temos novas estruturas, novos grupos econômicos, nós temos novas demandas, cada vez crescendo e aumentando, né, conforme os anos vão passando. Se nós pegarmos um contexto histórico de como a nossa sociedade era há muitas e muitas décadas atrás, coloca até séculos atrás, a gente pode observar que nós, enquanto indivíduos, nós mudamos muito, né? Nós fazíamos coisas que hoje seria inimaginável nós fazermos, porque hoje nós temos tecnologias, porque hoje nós temos um conhecimento técnico muito mais avançado do que nós tínhamos há centenas de anos atrás. Então, a administração ela está inclusa também na sociedade moderna, né? De que forma? Através das mudanças, principalmente as mudanças inesperadas, né? Aparece uma pandemia, vamos pegar o exemplo de novo, nos faz mudar enquanto pessoas, nos faz criar novas formas de se relacionar, novas formas de trabalhar, né? Mas a vida não pode parar. Então, como adaptar essas mudanças rápidas e inesperadas, né? Principalmente na parte do conhecimento. Aqui eu destaco também a parte do aumento da população, né? Quando a gente fala em aumento da população, tem que dar aquele start, tem que trazer para nós administradores, para nós profissionais, que aumento populacional significa aumento de necessidades. Como eu vou estar preparado para atender essas necessidades? Será que a forma como eu estou trabalhando, será que a forma como eu estou buscando atender essas necessidades é adequado? Eu preciso me perguntar isso, eu preciso entender isso, né? O crescimento em tamanho das empresas, das organizações, né? Essa complexidade. A minha empresa, ela está preparada para atingir um mercado um pouco maior? Ou ela está, de fato, estagnada nesse mercado mais regionalizado, né? As atividades que exigem a expertise de profissionais, de pessoas, como eu vou buscar um alinhamento, como eu vou tornar isso organizado, né? Como eu vou acompanhar essas mudanças? A administração é muito importante, pessoal, para que a gente, através da sua área do conhecimento, a gente possa fazer esses questionamentos e que a gente consiga responder esses questionamentos planejando as nossas ações, tá? Quando eu falo aqui também na questão da sociedade, eu tenho que considerar que existem fatores que podem provocar profundos impactos no dia a dia, na realidade das nossas empresas, tá? Como, por exemplo, o crescimento. Quando eu falo em crescimento do número de empresas, eu tô pensando num aumento de concorrência, né? Cada vez mais que eu tenha empresas que façam a mesma coisa, a mesma atividade, ou desenvolvam o mesmo produto que eu tenho, consequentemente, um aumento na minha concorrência. Como que eu vou lidar com a questão de alteração da tecnologia? Como eu vou lidar com a taxa de inflação, com a elevação dos preços no mercado, com as compras que eu faço dos meus fornecedores, como eu vou adaptar isso à minha realidade para que o meu preço não fique fora de mercado, né? Globalização, pessoal. Cada vez mais eu preciso entender a importância de que eu estou inserido em um mercado em que cada vez mais ele é globalizado. Eu não posso mais não pensar em atender o meu cliente, mesmo ele estando a quilômetros de distância de mim, porque existem tecnologias hoje em dia para isso, né? Existem formas de atender o cliente sem que o cliente venha à minha empresa. Então, pessoal, essas mudanças, esse comportamento, essa mudança de comportamento, né?
Se nós, profissionais, soubermos identificar como que o mercado está se mexendo e para que lado ele está se mexendo, consequentemente, eu vou tornar isso numa organização mais visível no mercado onde eu estou inserido. Tá bom? Eu dividi, pessoal, o conteúdo de hoje em dois tópicos, dois grandes tópicos, vamos dizer assim, né? Eu iria trabalhar com você somente a parte da administração hoje, tá? Mas eu resolvi também acrescentar para o nosso encontro de hoje o planejamento empresarial, que não é menos importante, porque uma vez que eu trabalho diretamente o planejamento, eu preciso fazer uma integração desse conhecimento para como eu vou planejar o meu negócio, tá bom? Então, vocês devem ter visto lá no ambiente virtual que para a aula de hoje existiam dois trabalhos, existiam dois arquivos, né? Então, o arquivo 2, ele vai falar mais especificamente da parte, da parte do planejamento empresarial. Ingressando nele aqui, aqui. Então, tá, pessoal. As empresas, né, conforme nós vimos falado, elas não podem, eu não diria nem que elas não funcionam, elas não podem estar pautadas ao acaso. Tudo tem que ter um porquê. E quando eu coloco aquele bonequinho ali com uma dúvida na cabeça, com diversas direções que ele pode tomar, né, essas dúvidas, pessoal, elas não podem acontecer para nós gestores, para nós administradores. Nós devemos conduzir os nossos negócios, as nossas empresas, para aquilo que a gente acredite ser o caminho certo. Não, a gente não pode ter dúvidas, né? Nós devemos, sim, ter questionamentos que nos façam buscar a informação, mas jamais dúvidas. Porque um gestor que tem dúvida, ele passa a dúvida para os seus coordenados, né? E uma equipe que trabalhe sem a certeza de que está fazendo, de que está indo para o caminho certo, é uma equipe que não está engajada, que não está atrelada, que não está fazendo o melhor para onde deveria estar sendo conduzido. Então, a dúvida, pessoal, a improvisação, né, tudo que nos leva às incertezas, elas precisam ser sanadas antes de qualquer tipo de planejamento, tá? Porque se eu levar ao pé da letra, o que é planejar, né, num contexto mais da administração? Planejar é buscar uma base, uma estruturação para aquilo que eu desejo alcançar. Planejamento, eu diria o seguinte, é a forma como eu vou tornar a ação dentro da minha organização, certo? Para mim atingir determinado objetivo, eu preciso construir as minhas bases, eu preciso tornar as minhas atividades coordenadas. É para isso que eu faço um planejamento empresarial. Então, eu posso dizer que planejar, pessoal, eu posso comparar o planejamento como uma grande locomotiva, né? Se eu destinar essa locomotiva para dúvida, para incerteza, para aquilo que eu não sei de fato o que eu estou fazendo, a chance de dar errado é muito grande. E parar essa locomotiva é muito mais difícil do que eu reduzir a minha velocidade e tentar entender se eu estou indo no meu trilho certo, né? Então, eu posso dizer o seguinte, que é uma função importante organizar e controlar essas atividades, porque uma vez que eu tenho os meus objetivos enquanto organização, eu preciso saber de fato se eu estou tomando as melhores decisões para alcançar aqueles objetivos. Então, pessoal, o planejamento, ele é toda aquela função administrativa que eu pré-determino para atingir aqueles meus objetivos almejados, aqueles objetivos ao qual eu estou disposto a buscar, né? Para fazer isso, eu preciso entender qual que é a minha situação atual, quais são os recursos que eu tenho disponíveis na minha mão e qual é o meu objetivo principal enquanto organização, né? Porque quando eu falo em planejamento,
eu estou sempre visando o futuro, estou sempre visando aonde eu quero chegar. Quando eu falo em elaboração de planejamento, né, e nós, gestores, nós, administradores, precisamos entender que para organizar atividades, primeiro eu preciso ter em mente qual é o meu objetivo. Uma vez eu sabendo qual é o meu objetivo, é muito mais fácil de eu coordenar essas atividades para que eu tenha sucesso nas minhas ações. Então, pessoal, uma vez que as nossas empresas, né, necessitam de planejamento para não serem grandes locomotivas, né, sem um rumo certo, eu preciso destacar que eu preciso fazer um planejamento correto. Eu preciso, de fato, tornar a minha estrutura uma estrutura organizada. Então, para isso, eu preciso me voltar, além de pensar no futuro enquanto organização, eu preciso pensar nas funções que envolvem o meu contexto organizacional, para que esse foco de futuro ele não tenha interlocuções no presente, para que eu não tenha barreiras no presente que me impeçam de atingir o meu objetivo. Por isso, a necessidade de um planejamento, pessoal, ele precisa ser racional, tá? Ele precisa implicar em decisões corretas. Para que eu saiba se as decisões que eu estou tomando são corretas, eu preciso de embasamento técnico, embasamento teórico, né? Eu preciso conhecer, de fato, aquilo que eu estou fazendo, né? Se aquilo que eu estou me propondo a fazer, se aquilo de fato é o mais correto para a minha organização. Para o planejamento das nossas empresas, das nossas organizações como um todo, para mim elaborar esse planejamento, eu preciso definir, pessoal, níveis hierárquicos, tá? Porque um planejamento, ele pode ser uma coisa muito específica, quando eu falo, por exemplo, de uma atividade, uma função operacional, ou eu posso falar também de um planejamento a longo prazo, aquele planejamento de, por exemplo, tornar uma organização líder de mercado, né? Então, quando eu penso em formar um planejamento, elaborar o meu planejamento estratégico, eu preciso, num primeiro momento, saber qual que é o meu objetivo principal com isso, tá? Para isso, eu apresento para vocês aqui uma tabela que me ajuda a esclarecer essas dúvidas de planejamento, tá? O que essa tabela nos mostra? Nós temos aqui, pessoal, qual é o nível quais são os níveis de empresa que eu estou me propondo a planejar? Dentro desse nível, eu estou focando algo mais no curto prazo, no longo prazo, no médio prazo? O que eu, de fato, pretendo buscar com esse planejamento, né? Eu preciso ter isso definido antes de colocar isso no papel, tá? Porque quando eu falo no nível institucional, por exemplo, eu estou falando na parte alta da pirâmide da organização. Eu estou vendo a minha empresa de cima, né? Eu estou pensando no longo prazo. Onde eu gostaria que a minha empresa estivesse daqui a 10 anos? Ela vai estar com filiais? Com quantos colaboradores ela estará? Ela terá unidade própria? Ela terá filiais? Né? Essa é a parte mais institucional, esse é o planejamento mais estratégico da organização. Tá? O planejamento mais intermediário, ele trata daquelas questões mais no médio prazo. Por exemplo, fala de crescimento no médio prazo. Hoje, por exemplo, eu tenho uma rede de padarias, né? No médio prazo, eu gostaria de estar com 2 ou 3 casas, 2 ou 3 padarias. Isso é pensar num planejamento mais intermediário, né? Na parte operacional, eu designo as minhas tarefas voltadas mais para uma análise operacional das minhas atividades. Por exemplo, corrigir processos, corrigir perdas, fazer uma análise de fornecedores, definir a questão de preços. Isso tudo é uma montagem de um planejamento mais operacional. E isso eu defino no curto prazo, tá? Então, antes de eu pensar em elaborar o meu planejamento, eu preciso definir que tipo de planejamento que eu estou buscando, ok? Como nós temos o nosso tempo do Zoom limitado,
e eu estou vendo que nós temos ainda 3 minutos e que dentro de 3 minutos a nossa conexão vai cair, eu vou encerrar esse link, tá? E vou mandar o link 2 para vocês, para que a gente não termine o assunto no meio do caminho, tá bom? Então, eu peço para que vocês fiquem acompanhando lá no grupo do WhatsApp, que em 1 minuto eu já estou mandando o link novamente para nós seguirmos, e aí nós ganhamos mais um tempo aí para continuar falando e concluirmos a nossa aula de hoje. Tá bom, pessoal? Já vejo vocês novamente. Trabalho. Pronto, tá na mão. Então tá. Eu tô olhando aqui os slides da minha tela, tá? Tá. Tu quer que eu espere para ti? Ou tu tem em mãos aí? Eu tenho em mãos aqui. Então tá. No nosso primeiro encontro, Adriane, nós falamos sobre a parte do comportamento organizacional, tá? Eu disse que toda empresa, ela tem que entender que por ela ser formada por pessoas de diferentes etnias, de diferentes pensamentos, né? E essas pessoas compõem grupos e compõem a estrutura organizacional, os gestores, eles precisam entender onde cada pessoa deve estar inserida dentro da organização, tá? Porque o comportamento dessas pessoas vai influenciar na questão da definição do meu objetivo empresarial, tá? Eu disse que para desenvolver um objetivo enquanto empresa, tá? Eu preciso entender que o negócio, ele é composto por um objetivo, uma cultura, uma base de formação, que essas pessoas que trabalham ali, elas precisam primeiramente estar dentro desse contexto ao qual a minha empresa está definida, né? E precisa atender alguns padrões e algumas condutas comportamentais. Porque o conjunto dos pensamentos dessas pessoas que compõem a organização vai permear aqueles objetivos que o negócio pretende atingir, tá? Aí eu falei um pouquinho do objetivo da disciplina do comportamento organizacional, porque eu preciso entender também de que forma esse conceito organizacional vai se enquadrar dentro da disciplina, tá? Aí eu falei o seguinte, para utilizar esse conhecimento para melhorar a eficácia organizacional, eu disse que o administrador, ele precisa compreender a importância da habilidade interpessoais, né, daqueles indivíduos que compõem a empresa, como eles estão inseridos dentro da organização. Eu preciso descrever as funções que essas pessoas vão estar designadas dentro do negócio, qual é o papel, quais são as habilidades desses administradores, qual é o papel e habilidades que os administradores vão precisar compreender para descrever essas funções. Eu preciso definir qual é o comportamento organizacional da minha empresa, de que forma a minha empresa vai fazer essa distribuição dos indivíduos dentro dela, né? Definição de cargos, de tarefas, de controle, né? Eu preciso identificar as contribuições de outras ciências sociais para o estudo também do comportamento organizacional, porque outras ciências, elas também permeiam, né? Vocês que são do RH, eu preciso entender um pouquinho sobre a ética, aquilo que faz o desenvolvimento dos indivíduos como pessoas, e que também permeiam as suas condutas dentro das organizações. E também identificar os desafios, oportunidades, né, que esses gestores, que nós gestores, melhor dizendo, vamos estar tendo que lidar com essas situações, né. Aí eu coloquei o seguinte, para a gente compreender essas motivações, esses sentimentos, eu preciso fazer, principalmente, uma ligação de habilidades interpessoais, tá? Eu preciso entender quais são as habilidades dos agentes, dos indivíduos que estão dentro da minha organização, colocar eles num ambiente de trabalho agradável e fazer a manutenção desse ambiente, né? Criar dinamismo, criar diálogo,
criar motivação, desenvolver metas, fazer com que essas pessoas trabalhem em prol dos objetivos do negócio, tá? Como nós, os administradores, faremos isso? Nós precisamos planejar, definir metas para a organização, organizar aquilo que tem que ser feito, quem são os responsáveis por cada tarefa, né? Dar um direcionamento, quais são as pessoas que vão ter a função de desenvolver determinadas tarefas. E, principalmente, controlar para ver se essas tarefas estão sendo desempenhadas da forma como eu gostaria que tivesse. Eu também falei dos papéis em que os administradores precisam desempenhar nas relações internas da organização, né? Que um bom administrador, ele tem que ter habilidades interpessoais, ele precisa ser um líder, ele precisa ser a referência daquelas pessoas que estão dentro da organização e que precisam se espelhar no administrador enquanto gestor do negócio. Ele precisa ser um cara que faça com que a informação circule dentro da organização. E ser aquele cara que tome decisão, né? Aquele que não tenha medo de arriscar, aquele cara que defina, né? Que tenha o poder de decisão e que esteja capaz de fazer isso de fato, né? Ele tem que ter uma habilidade técnica, ele tem que ter habilidade humana e tem que também ter uma capacidade cognitiva, né? De compreender esses conceitos para identificar os problemas, de como colocar isso no papel, como desenvolver planos de ação para criar essas soluções. Tá? O primeiro encontro falou basicamente disso. O papel da disciplina do comportamento organizacional, qual a importância do líder nesse papel e como colocar as pessoas nesse quadro de funções, digamos assim, como organizar os indivíduos que farão parte deste contexto. Tá? Sim. Em relação à aula número 1, ficou alguma dúvida que tu queira tirar? Não, nenhuma dúvida. Eu já tinha dado uma lida, uma estudada, vamos falar assim, né? Já me inteirei do assunto, mais ou menos. Tranquilo. Tá, perfeito. Tu não participaste também do encontro 2, né? Não. Então, força de trabalho. Isso. No encontro que nós falamos sobre a força de trabalho, deixa eu só pegar o material aqui. Aqui, Adriane, basicamente, nós estudamos, falamos sobre o papel do trabalho em si, tá? O que é, de fato, o trabalho? Qual é o conceito de trabalho? No material, tu vai conseguir ver como que o trabalho se desenvolveu com o passar dos anos, né? Por que o trabalho, ele ficou cada vez mais inserido no contexto de sociedade e por que as pessoas foram mudando, alternando suas concepções do trabalho, não só pela sua necessidade de gerar renda, né, com as suas atividades, mas também com aquelas questões que foram dando dinâmica às funções do trabalho. Eu falei um pouquinho sobre algumas curiosidades, né, como que surgiu, falei do tripalium, no material tu vai ver que o trabalho, ele sempre teve associado a um instrumento de tortura, né? Sim. Então, não é à toa que nós, até hoje em dia, né, muitas vezes, não todo mundo, claro, mas que associa o trabalho, a obrigação do trabalho como tortura, né? Existe uma explicação histórica para isso, que está ali no material também. Tá. Na parte de conceito, eu fiz uma interligação com o que a Bíblia diz, né, e com o que os gregos pensavam também sobre o trabalho. Falei do seu objetivo enquanto papel social, né, que ele serve para remunerar o desprendimento de tempo do indivíduo, né, e que esse desprendimento de tempo que gera renda para o indivíduo, ele faz com que o indivíduo supra as suas necessidades básicas e que atinja também os seus sonhos, os seus ideais, né? Falei da pirâmide, da realização também. Eu acho que a pirâmide não está nesse material aqui, mas eu lembro que em aula
Na aula eu comentei que uma vez que a gente trabalha, que a gente comece a ter os nossos rendimentos e que a gente comece a atingir as nossas necessidades básicas, é uma consequência, é como se fosse uma pirâmide. Nós atingimos as necessidades básicas, está no topo da minha, na base da minha pirâmide. Eu vou dando mais importância para determinadas coisas que me realize enquanto pessoa, até que eu busque no topo da minha pirâmide uma realização pessoal enquanto profissional, tá? Isso se chama pirâmide de Maslow. A gente falou um pouquinho sobre ela em aula, tá? Avançando um pouquinho, falei sobre as relações de produção, né? Qual é a ligação? Quando eu falo do significado de trabalho, que eu faço essa ligação com desprendimento de tempo e de capacidade mental, eu também falei um pouquinho sobre o que permeia, né? Aquilo que uma vez que eu não trate, que eu não dê importância, por exemplo, a uma coisa que me dê prazer, que eu não faça uma coisa que me dê prazer, eu estou criando patologias, eu estou criando doenças. Então, é importante eu classificar o trabalho como algo que me dê um fundamento, né? Eu preciso definir o meu trabalho como algo que atinja também as minhas necessidades básicas, senão o trabalho ele vira, de fato, um sofrimento, né? Sim. Falei um pouquinho das definições, nós temos pesquisadores, nós temos economistas, né, pessoas importantes, históricas, que conceituam o trabalho. Então, falei de Coulson, falei de Fromm, falei de Sartre, falei de Karl Marx, e no material tu vai ver o que cada um pensa sobre, como cada um define, né, o trabalho, como cada um classifica o trabalho. Sim. E, basicamente, eu também fiz uma ligação de como o indivíduo, como a pessoa, ela está ligada a esse ambiente de trabalho, e eu preciso entender também o papel pessoal de cada indivíduo, né? Uma vez que eu tenho indivíduos que tenham uma trajetória, que já traga no seu DNA formas de pensar e formas de agir, eu coloco isso em grupos organizacionais, eu preciso lidar com esses insights, com essas experiências, né? Então, o administrador ele precisa entender um pouquinho também dos temperamentos, das reações, do caráter de cada pessoa, tentar entender para que eu consiga alocar esses indivíduos dentro da sua forma de pensar, dentro da sua forma de agir em determinadas situações, nos lugares corretos dentro da empresa, né? Basicamente, eu fiz essa ligação. Tem aquele desenho ali onde tem um slide que fala sobre percepção, né, que tem duas imagens. Eu falei sobre a forma como cada pessoa enxerga determinada situação, né? Dependendo como você olha a gravura, você vê uma imagem. Se você olhar de outra forma, você vê outra imagem. Imagem. Sim. Pior que é, né? Se você analisar de uma forma, você percebe, por exemplo, uma velha, né? Vendo de outro lado, você enxerga uma moça, aparentemente uma pessoa mais jovem, e na outra imagem também, né? Ela dá essa imagem essa definição de pontos de vistas diferentes. Basicamente, é importante entender isso aqui. Isso representa o seguinte, ó. Cada pessoa pode ter um ponto de vista, uma percepção e uma situação dentro do contexto organizacional. Como lidar com esses pontos de vista diferentes? É isso que é essa mensagem que o material quer deixar, tá? E eu concluí a aula 2 falando basicamente sobre a percepção, né? Que é um processo de organizar, interpretar dados sensoriais, que eu capto informações, eu interpreto, eu organizo, e com isso eu tiro as minhas impressões sensoriais, tá? E isso é muito importante eu entender, porque a disciplina de vocês, ela trata diretamente a importância dos indivíduos e das qualidades individuais de cada um deles, de como eu melhor organizo as qualidades individuais, personais de cada um, e eu agrego isso dentro da minha organização. Então, estudar pessoas, estudar o indivíduo, é primordial nessa disciplina para que a gente entenda, de fato, qual é a importância do papel da pessoa dentro da organização.
Acho que isso é o mais Sim. importante da forma como eu posso resumir a aula número 2. Não, tranquilo. Tá bom, Adriane? Entendido. Sim, tá bom. Legal. Adriane, tu tens o meu número, tá? Tu tem, Tem. no material tem o meu e-mail. Qualquer Uhum, coisa, prenda o grito, não deixe de me perguntar. pode deixar. Gostaria que tu não ficasse com nenhuma dúvida nessa disciplina, tá? Tá. Eu vou te ser bem sincera, tá? Devido a esse acontecimento que aconteceu semana passada comigo, eu estou bem desatualizada, que nem eu te falei. Uhum. Eu vou te dizer, eu fiquei surpreendido com o trabalho, porque eu nunca mais entrei no... Porque eu estou sem internet, não tem nem como entrar para mim ver, né? Então, eu vou ver qual o conteúdo do trabalho, tudo, e espero que eu consiga te entregar a tempo, Tá. tá? Eu vou te ser bem sincera, assim, ó, eu não cheguei a entrar porque no final de semana eu não tenho computador em casa, eu não tenho nada, né? Uhum. E é tudo sempre no celular, e na loja também sempre corrido e tal, e eu não entrei no acesso lá onde é que tem que você sempre passa as coisas, sabe? Uhum. E eu fiquei um pouco assustada porque eu me desliguei totalmente dessa situação, mas se Deus quiser vai dar tudo certo. Não, com certeza. Assim, ó, se dependesse só de mim, Adriane, eu já te diria, com certeza eu dilataria esse prazo para te entregar o trabalho mais para frente. Uhum. Só que eu sou, digamos assim, ó, eu não tenho uma autorização expressa para te dar uma dilatação de prazo, tá? Mas eu tenho Não. certeza, conhecendo as meninas ali da secretaria, conhecendo a diretora, entre em contato com elas, né? Elas já estão a par da tua situação, e daqui a pouco eu Sim, pego então. para elas para considerar essa questão, esse acontecido. E uma vez elas me autorizando, por mim não tem problema nenhum. Eu te dou mais uma semana, Não, te dou mais um super prazo. tranquilo. Eu tô com o celular agora da loja, vou entrar, vou começar a ver o que é o do trabalho, Uhum. e eu tenho hora para entregar Não, tu pode entregar até meia-noite de quinta-feira. de Tá? quinta-feira, né? Isso. Mas se Deus quiser vai dar tudo certo. Tu queres que eu te mande em PDF esse trabalho? Pode ser. Tu Eu já poderia me mandar, tu consegue me mandar? mando agora já. Assim que eu finalizar a Ai, reunião ótimo. contigo aqui, eu já te mando. E aí te poupa um trabalho de ter que entrar lá no AVA, de buscar e tal. Isso Tu já tem para acesso buscar. direto ao trabalho, tu pode fazer no celular mesmo e me mandar, não tem problema nenhum. Ótimo, então, te agradeço, viu, professor? Ou até, Adriane, para facilitar, isso eu estou autorizado a fazer, tá? Pode fazer o Tá. seguinte, ó. Eu vou abrir uma exceção para ti, por entender a situação que aconteceu contigo, tá? Sim, Lê o que está no material, o que está sendo pedido no trabalho, tá? E me tá, manda pelo WhatsApp mesmo. tá. Eu só quero ver com as tuas palavras se de fato tu entendeu o que está sendo pedido e Sim, se o teu entendimento está numa linha de pensamento correto, tá? tá, ok, então. Como ficar mais Tá, fácil? melhor ainda. Se tu quiser digitar, me mandar, se tu quiser me mandar um áudio, ó, professor, eu entendi que está sendo dentro daquilo que está sendo pedido, eu entendo que seja Isso, isso. isso, Eu isso. vou considerar. Eu vou abrir essa Ótimo. exceção Ai, porque te aconteceu agradeço. contigo, tá? Não, te agradeço muito, fico muito feliz, muito grata. Imagina, que isso. Eu me Bom, coloco novamente à disposição. Quando precisar qualquer coisa, por favor, não deixe de chamar, tá bom? te chamo. Então Pode tá deixar, certo. então. Muito obrigada. Um grande Tá abraço e uma bom? ótima semana, tá bom? Ótimo para você também. Até, Obrigado. Boa tchau. noite. Tchau, tchau. Tchau.